Vibe Mundial FM. Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nesta tarde de sexta-feira, programa ao vivo aqui na Vibe Mundial. Estou aqui com um comunicador da Vibe Mundial. Estou aqui recebendo Rabino Shimon. Isso. É assim muito que eu prazer. pronuncio? Exato. Shimon Exato. Brandt. Isso. Muito bem-vindo, Rabino. Muito prazer. Né? O Rabino está aqui na Vibe Mundial toda segunda-feira, às 19 horas, com o programa Segredos Cabalísticos. Segredos Cabalísticos. Quando a gente fala deste universo, né, da Cabalá, quando a gente começa a estudar um pouquinho que seja, vai vendo o quanto isso é tão instigante e um estudo leva a outro. E o seu programa tem feito isso com as pessoas, né? Procuramos compartilhar esse conhecimento que é milenar. É muito bom. Os programas estão disponíveis no YouTube para que todos, quem não assistiu ou não ouviu ainda, pode acessar o site vibemundialfm.com.br. Lá estão os programas em podcast e também, claro, lá no YouTube os programas estão disponíveis em live e na página de vocês também. Isso. Não é isso? Uhum. Rabino, Sim. Vamos conversar um pouquinho. O senhor faz parte do movimento racídico. É isso que eu falo? Sim. É assim mesmo? Exato. Lubavitch? Isso. O que significa esse movimento? Sim. É do judaísmo? Sim. Em verdade, quando foram lançadas as linhas mestras do judaísmo há milhares de anos, precisamente há 3.333 anos, quando o povo de Israel estava ao pé do Monte Sinai e recebeu o decálogo, a revelação divina, por meio do maior dos mestres, Moisés, o nosso mestre. Uhum. Então, a grande missão do povo de Israel foi elevar esse mundo físico e material a um nível espiritual superior, revelando Deus nesse mundo por meio da santificação da nossa vida trivial do dia a dia, numa sintonia maior com os ditames e orientações divinos que são expressos na própria Bíblia, particularmente na primeira parte, no Pentateuco. Então, o movimento racídico foi um movimento surgido dentro do judaísmo há 270 anos atrás, só que ele veio revelar um conhecimento muito mais antigo, que é a Hassidut, a filosofia racídica, que é a fina flor da mística do judaísmo baseada na Kabbalah. Em alguns aspectos, a filosofia racídica, mística e cabalística é mais elevada do que a própria Kabbalah de uma forma geral. Por quê? Porque ela tem a capacidade de ser mais acessível a um conceito cabalístico de que um certo assunto espiritual, na sua origem, quanto mais elevado ele é, quando ele cai nesse mundo, no mundo físico e material, ele tem a capacidade de cair mais fundo, mais baixo e se tornar mais acessível. A Kabbalah exige um conhecimento gigantesco e enciclopédico da Torá revelada, do conhecimento judaico revelado, que se traduz em centenas ou milhares de obras. E tem que ter esse conhecimento gigantesco para começar a se aventurar a adentrar a Kabbalah. No entanto, essa fina flor chamada Hassidut em hebraico, filosofia racídica, que também é de cunho místico e cabalístico, tem a capacidade de chegar até a pessoa que não tenha conhecimento prévio, porque ela explica de uma forma tão acessível por meio de inúmeros exemplos, um conhecimento que é totalmente elevado acima dos parâmetros de tempo e espaço desse nosso mundo. E é curioso a gente olhar para isso porque é uma vertente totalmente mística. Sim. Né? E quando a gente passa a estudar esta filosofia judaica, né, a mística, eu passo a ter um conhecimento maior também de tudo que permeia o mundo espiritual? Sim, mas existe um ponto decisivo em toda essa consideração. O propósito da
Hassidut, da filosofia racídica, mística e cabalística, é motivar o ser humano com a alegria constante e contínua de servir a Deus, a vibração, a humildade diante da grandeza de Deus, da grandiosidade de Deus, e coloca nos nossos olhos outras lentes para vislumbrarmos e visualizarmos o mundo com espiritualidade. Por trás de cada situação, de cada local, de cada pessoa, de cada ser vivo, de cada objeto, há uma centelha, uma faísca divina o animando. Então, quando nós conseguimos ver Deus por trás de absolutamente tudo, as nossas lentes nos proporcionam uma vida muito mais significativa, onde o equilíbrio pessoal, onde a harmonia, a serenidade conquistados por meio desse estudo e principalmente dessa vivência. O judaísmo não é a favor do estudo somente como processo intelectual. Há a necessidade da interiorização, a introjeção desse conhecimento a nível das qualidades emocionais, no sentido de melhorarmos, aperfeiçoarmos o nosso caráter, a nossa natureza, a nossa personalidade. Nós estamos aqui nesse mundo não por mera casualidade. Há um propósito maior no nascimento de uma pessoa, na vivência, na passagem da pessoa pela vida afora e também na sua despedida nesse mundo. Tudo que ocorre ao nosso redor e na nossa realidade maior tem um propósito maior, calculado milimetricamente pelo Criador do universo e da vida. E todas essas informações ele recebe imediatamente. Sim, de uma forma acessível, que é o principal. As atitudes acabam sendo fatores bastante importantes, né? Pelo que o senhor está falando aqui pra gente. Então, eu ter noção do que é o bem, do que é o mal, desta dualidade e de como eu vou colocar toda essa bondade, essa maldade no meio do meu caminho e com os que eu me relaciono, isso também vai acabar fazendo parte do meu caráter. Claro, em verdade, tudo, absolutamente tudo, vem de Deus, pertence a Deus e foi criado por Deus. Uma das características de Deus, do bem absoluto, é beneficiar. E para que ele possa beneficiar, tem que haver beneficiários. Por isso ele criou o universo e particularmente o ser humano. Mas para otimizar, maximizar o bem, o benefício obtido, Deus resolveu que seria pelo empenho pessoal, pelo esforço pessoal, pela livre escolha. Então, quando está escrito na Bíblia, no Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não é uma imagem e semelhança física e material. Imagem é a faísca, é a partícula divina que nos anima por dentro. E semelhança é a capacidade do homem de discernir entre uma coisa e outra, que é similar a Deus, que tem a total escolha de absolutamente tudo. Então, o mal também foi criado por Deus. Quando Deus se ocultou ao criar o mundo, ele possibilitou com que houvesse também o mal. E qual é a função do mal? Contrastar com o bem. É das frases clássicas, dos ditos clássicos da filosofia racídica, que a beleza da luz só pode ser apreciada no contraste com a escuridão. Então, há a necessidade da escuridão para contrastar com a luz, para que realmente possamos apreciar a luz. A chama de um fósforo aceso, a plena luz do dia, de meio-dia, de um sol ardente, ela é mal visualizada sequer. No entanto, no breu, no escuro, de uma câmera fechada ou de uma noite bem escura sem luar, uma pequena chama pode ser perfeitamente apreciada e um pouquinho de luz dissipa muitas trevas. Um pouquinho de luz consegue afastar muita escuridão. O nosso objetivo nesse mundo, de cada ser humano, indistintamente, é iluminar,
E como podemos iluminar? Sendo criados à imagem e semelhança de Deus. Primeiramente, nós temos uma faísca divina nos animando por dentro, que é a nossa alma. E, em segundo lugar, nós podemos, entre o bem e o mal, optar pelo bem, darmos a volta por cima, sobrepujarmos o mal e ainda sairmos vitoriosos no alcance de uma sintonia maior com a vontade suprema de Deus. Vibe Mundial 95,7. FM. A